Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é a professora Karine e vamos para mais uma aula de matemática. Estamos iniciando a semana 3 do PET volume 6 e na aula de hoje iremos estudar sobre permutação com repetição e permutações cíclicas. Então, antes de iniciar os exercícios, vamos ver as definições, tudo bem? Então, primeiro caso, permutações com repetição. Mas antes disso, vocês se lembram lá na semana 1 que nós estudamos sobre permutações simples de n elementos distintos e que era dado por essa fórmula aqui? Uma permutação de n elementos é igual a n fatorial, certo? A gente até calculou alguns anagramas de algumas palavras, por exemplo, porta, rotina, cimento. Notem que essas palavras não possuem letras repetidas, então bastava a gente utilizar a fórmula de permutação simples. E na permutação simples, também tínhamos que o número de elementos era igual ao número de posições, certo? Agora, nas permutações com repetição, continuaremos tendo o número de elementos igual ao número de posições, porém, teremos elementos repetidos. Então, para o cálculo de permutações com repetições de elementos, vamos utilizar o seguinte conceito, certo? Então, vamos ler essa definição. O número de permutações possíveis com n elementos, dentre os quais um certo elemento se repete alfa vezes, é igual ao fatorial de n dividido pelo fatorial de alfa. Então, teremos essa nova fórmula aqui, ó, uma permutação de n elementos, onde um elemento se repete alfa vezes, isso será igual ao fatorial do número de elementos dividido pelo alfa fatorial. Daqui a pouco vamos ver um exemplo que vocês irão entender melhor essa fórmula. Na verdade, vamos ver o exemplo agora, olha. Exemplo 1. Quantos anagramas tem a palavra, letra A, pessoas? Então, vamos lá. A palavra pessoas tem 7 letras, sendo que a letra S se repete 3 vezes. Então, nós iremos utilizar a nova fórmula, a fórmula de permutação com repetição, que acabamos de ver. Ó, P, uma permutação de n elementos, onde um elemento se repete alfa vezes, será igual a n fatorial dividido por alfa fatorial. Então, neste caso, na palavra pessoas, quem é o alfa? O alfa é o 3, pois a letra S se repete 3 vezes, certo? Então, substituindo na fórmula, teremos uma permutação de 7 elementos, onde um elemento, o S, se repete 3 vezes. Então, substituindo na fórmula, teremos 7 fatorial dividido por 3 fatorial. Abrindo 7 fatorial, teremos 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Simplificando, teremos 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4. Fazendo essa multiplicação, teremos 840. Então, a palavra pessoa possui 840 anagramas, certo? Mas também teremos um segundo caso, onde podemos ter mais de um elemento que se repete. Então, agora iremos ver esse segundo caso. Ó. Se tivermos n elementos, dos quais alfa são iguais a A, ou seja, uma letra A se repete alfa vezes. Também temos uma letra B repetida, que se repete beta vezes. Também teremos uma letra C repetida, onde ela se repete gama vezes. E assim por diante, podem ter vários elementos repetidos. Então, agora, o número de permutações distintas de n elementos será calculado por essa fórmula aqui. Uma permutação de n elementos, onde temos um elemento que se repete alfa vezes, temos um outro elemento que se repete beta vezes e um outro elemento que se repete gama vezes. Isso será igual a n fatorial, ao número de elementos, fatorial, dividido por alfa fatorial vezes beta fatorial vezes gama fatorial. Vamos ver um exemplo.
Exemplo 1, agora a letra B. Quantos anagramas tem a palavra matemática, desconsiderando o acento, certo? Então, vamos lá para a resolução. A palavra matemática, primeiro, tem 10 letras, sendo que a letra T repete 2 vezes, a letra M se repete 2 vezes e a letra A 3 vezes. Então, agora, como temos mais de um elemento se repetindo, iremos utilizar essa segunda fórmula. Substituindo os valores na fórmula, teremos uma permutação de 10 elementos, onde a letra A se repete 3 vezes, a letra M se repete 2 vezes e a letra T também se repete 2 vezes. Então, teremos 10 fatorial, que é o número de elementos, dividido por alfa fatorial, ou seja, 3 fatorial, beta fatorial, ou seja, 2 fatorial, e gama fatorial, 2 fatorial. Abrindo esses fatoriais, teremos 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Por que eu parei aqui? Porque eu também tenho 3 fatorial embaixo, então eu posso simplificar. Abrindo 2 fatorial, 2 vezes 1. Abrindo outro 2 fatorial, 2 vezes 1. Realizando as multiplicações, teremos 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, que é igual a 604.800. 2 vezes 1, vezes 2, vezes 1, igual a 4. Fazendo essa divisão, encontraremos 151.200, certo? Então, bem simples, né? Quando apenas um elemento se repete, utilizamos essa fórmula. Quando mais de um elemento se repete, utilizamos essa segunda fórmula. Não tem segredo nenhum. Agora, o segundo caso, permutações cíclicas. O que seria essas permutações cíclicas? É bem simples. É uma relação de elementos distintos ordenados em uma sequência circular. Então, toda vez que no exercício aparecer a palavra roda, alguma coisa que lembra a roda, que lembra um círculo, iremos utilizar as permutações cíclicas. E essas permutações cíclicas são dadas pela seguinte fórmula. Uma permutação cíclica de n elementos é igual ao número de elementos menos 1 fatorial. Vamos ver um exemplo de novo. Com a reabertura dos bares, 6 amigos decidiram sair para se divertir. Eles escolheram um bar em que as mesas são redondas. Tá vendo que já apareceu uma palavra que nos lembra uma roda, que nos lembra um círculo, e possuem 6 cadeiras. De quantos modos diferentes eles podem se sentar em torno da mesa? Então, olha, a primeira coisa que podemos observar, olha, temos 6 amigos e 6 cadeiras. O número de elementos é igual ao número de posições. Então, teremos uma permutação. Apareceu aqui, ó, mesa redonda, certo? Então, iremos utilizar a permutação cíclica, certo? Então, a fórmula da permutação cíclica, n menos 1 fatorial. Quantos elementos temos? 6. Então, teremos 6 menos 1 fatorial. 6 menos 1, 5. 5 fatorial é igual a 120. Tá vendo, pessoal? É bem tranquilo. Aqui nessa fórmula, o fatorial foi colocado dentro do parênteses, mas na verdade é fora, tá? N menos 1, depois fazemos o fatorial. Espero que este vídeo tenha ajudado de alguma forma. Os exercícios estão bem tranquilos, são pouquíssimos exercícios essa semana, 5 exercícios, e estão bem tranquilos. Mas qualquer dúvida que tiverem, não se esqueçam de me procurar. Estou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas, seja em relação à definição ou em relação aos exercícios, tudo bem? Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!